Fala concurseiro, professor Gabriel Santos, passando para dar início a mais uma super aula, tá? Voltado para o tema aqui de direito administrativo, beleza? O que a gente vai trabalhar aqui nessa aula, né? A gente vai trabalhar, pessoal, informações relacionadas à parte de organização administrativa, tá? Então, já tô dando aqui minhas boas-vindas para você que tá chegando, tá? Já vai deixando seu like aí, vai deixando seu like. Se você não segue o professor nas redes sociais, segue lá, @professor Gabriel Santos. Se você está aqui aproveitando essa aula de forma totalmente gratuita e ainda não segue as redes sociais do Que Concursos, segue lá as nossas redes sociais também, tá? A gente sempre está trazendo aí novidades para vocês, aulas gratuitas, lives em todos os horários, tá? A gente está aqui para te ajudar a alcançar a sua tão sonhada aprovação, beleza? Pessoal, o que a gente vai ver agora, tá? Vamos trabalhar as informações referentes ao termo, né, de direito administrativo, quanto àquela sua introduçãozinha à organização administrativa, tá? Que é um tema que está em todo e qualquer edital, beleza? Então, se a gente vai trabalhar aqui a organização administrativa, a gente tem que começar do começo, tá? Olha que redundante, né? Começar do começo, mas realmente a gente tem que montar a nossa base, tá? Porque senão pode dar errado, beleza? Então bora lá fazer aquela correntezinha do bem. Já quero pedir para você deixar o seu like, você que está assistindo essa aula. Aproveite e compartilhe essa live com mais pessoas. Bora lotar isso aqui, tá? Bora lotar isso aqui. Vamos tentar aqui trabalhar como vocês já me conhecem, né? Para quem não me conhece, eu gosto sempre de montar aqueles esqueminhas para ajudar na hora da prova, para ajudar na memorização também, tá? Para quem não me conhece, eu gosto de trabalhar dessa forma aí, vocês vão ver como é, tá? Então peguem papel e caneta e vem comigo para a gente já iniciar a nossa aula falando sobre o tema de organização administrativa. Vem comigo, bora lá começar a aulinha. Organização administrativa. Primeira coisa que eu tenho que saber, antes de falar qualquer coisa sobre essa tal organização administrativa, isso aqui, ó, é resolver, na verdade, responder esta pergunta aqui, ó. Quem é a administração pública no Brasil? Quem é a administração pública no Brasil? Olha a perguntinha que eu tenho que responder, tá? Ó. Quem é a administração pública no Brasil? Olha a pergunta. Professor, me diz aí quem é a administração pública no Brasil. A resposta, pessoal, ela vai estar no Decreto-Lei 200 de 67. A resposta, ela se encontra lá no Decreto-Lei 200 de 67. O Decreto-Lei 267 vai tratar das pessoas jurídicas, pessoal, daquelas pessoas jurídicas relacionadas à administração pública, certo? Estas pessoas jurídicas aí, que a gente tem que entender que vai ser a definição de cada um, é trabalhar cada um em essência, né? Mas focado na nossa administração indireta, beleza? Autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública, tá? Vai falar exatamente dessas pessoas jurídicas. E também eu tenho a resposta lá na Constituição Federal de 88, mais precisamente do seu artigo 37 ao 42, beleza? Vamos lá, de uma forma bem mais simples, né? Bem mais detalhada, ao 41, que é o que importa para você em relação a esse teor de administração pública na Constituição, tá? O restante ali, até chegar, né, em outras informações saindo da administração pública, o restante ali quase nunca cai, né? Aí você tem que dar só uma lidazinha. Professor, o que é que eu tenho que saber? Vamos lá. Você vai descobrir que esta administração pública, toda ela vai ser chamada de pessoa jurídica. Então eu tenho pessoas jurídicas, certo? Então eu vou ter aqui pessoas jurídicas. Perfeito? Estas pessoas jurídicas, elas serão, num total
de 8. Aí tu já mata um grande número de questões quando tu decorar que estas pessoas jurídicas aqui fazem parte de um rol taxativo. Aí a banca pode chamar de taxativo ou pode chamar de exaustivo. Tanto faz. A banca pode chamar de taxativo ou a banca pode chamar de exaustivo. Tanto faz. Beleza? Professor, o que mais que eu tenho que saber? Vem comigo, ó. Depois que eu entendi que eu tenho 8 pessoas jurídicas, eu tenho só elas e não tenho mais ninguém para ser considerado como administração pública, eu tenho que entender que esta administração, aí eu vou colocar aqui, ó, para tu guardar a informação, é dividida em 2 grupos com 4 pessoas. Eu tenho uma divisão em 2 grupos, cada um com 4 pessoas. 4 pessoas. Professor, como que funciona essa divisão? É aí onde nasce o que a gente chama de administração. Vou melhorar isso aqui, vamos deixar bonitinho o teu esquema, ó. É aí o que a gente chama de administração direta. É aí o que a gente chama de administração direta e administração indireta. É aí que a gente chama de administração direta e administração indireta. Beleza? Professor, quem é a minha administração direta? A minha administração direta é a tão conhecida, ou é o tão conhecido, né? No caso, medo. Professor, medo é, ó. Pega o bizu. É o bizuzinho do medo. E é bem burro mesmo, tá? Ó, é medo com U, certo? Ó, medo, tá? E você pode decorar do jeito que você se sentir mais à vontade. Pode ser medo, pode ser mude. Do jeito que você quiser, você vai conseguir lembrar que a administração direta é formada pelo medo, né? Ó, é formada aí, ó, pelo medo. Professor, e quem é o medo? Guarde. O medo são os municípios, o medo são os estados, o DF e a tal da União. Beleza? Então aqui é onde eu trabalho o tal do medo. Aí o que você vai guardar? Todas estas pessoas aqui, ó, todos eles, seja União, Estado, DF, município, todos eles são detentores de autonomia. Todos eles são detentores de autonomia. Esta autonomia, certo? Esta autonomia é uma autonomia, aí tu vai guardar, ó. É uma autonomia administrativa, é uma autonomia administrativa, a capacidade que o Estado tem de se auto-organizar, financeira, que é uma autonomia, dizendo aí que o Estado não precisa de ninguém, tá? Não depende de ninguém financeiramente, é autossuficiente, beleza? Aí eu vou colocar em vermelho aqui, vou até mudar a cor. Autonomia política. Professor, o que seria a tal autonomia política? Aí tu lembra que é a capacidade que o Estado tem de criar leis, tanto que eu só tenho tripartição dos poderes dentro da administração direta, a indireta não tem, beleza? Outro detalhe que eu tenho que saber é que esta administração direta, ela pode receber 3 nomenclaturas, tá? Ó, até colocar aqui, ó. Esta administração direta,
ela pode ser chamada, aí eu vou colocar aqui, ó, de entes. Ou a banca pode chamar de pessoas, tanto faz. Tá, ó. Entes ou pessoas administrativas, perdão, entes ou pessoas federadas, tá? Os famosos entes federados. Os tais entes centralizados, beleza? Professor, o que são entes centralizados? Aí é um assunto para a nossa próxima aula. A gente vai continuar estudando nas próximas aulas aqui para o CNU, tá? As situações, as informações referentes à organização administrativa e a gente vai entender o que é uma centralização, uma descentralização, uma desconcentração, tá? Aí é assunto para as próximas aulas. Por enquanto, guarda isso, beleza? Ou a banca simplesmente chama de entes ou pessoas políticas, entes políticos, tá? Por conta da sua autonomia política, beleza? Professor, quem é que faz parte da administração indireta? Aí na administração indireta, tu vai lembrar de quem? Tu vai lembrar da fase. Vou até colocar aqui embaixo o bizu. Fase. Certo? Pega o bizu. A direta, medo. Medo. A indireta, fase. Beleza? A direta, medo. A indireta, fase. Professor, o que é a fase? Bora lá. Olha o bizu. Bizuzinho da fase. Professor, o que é a fase? Guarda o bizu aí, ó. Fundação pública. Fundação pública. Autarquias. Sociedade de economia mista. Pega o bizu, vai pegando o bizu, ó. Economia mista e a famosa empresa pública. A famosa empresa pública. Lembrando que a sociedade de economia mista, a banca pode chamar de SEM e a empresa pública, a banca simplesmente chama de EP. Beleza? Tranquilo? Professor, a administração direta, o senhor falou que eram pessoas jurídicas. Isso eu já entendi. A indireta também são pessoas jurídicas. Porém, são pessoas jurídicas de direito público ou privado? Aí o que tu vai anotar? Tu vai anotar que elas são, ó, a direta, ó, é uma pessoa jurídica de direito público. Então, todas da administração direta são pessoas jurídicas de direito público. Professor, e da indireta? Da indireta eu decoro assim, ó. A única que é de direito público é a autarquia. Tá, ó. O restante, professor, o restante são de direito privado. O restante, todos de direito privado. Lembrando que a indireta, ela também é detentora de autonomia. Ela também vai ser detentora de autonomia. Aí o que tu vai guardar também de detalhe é que esta autonomia é somente uma autonomia administrativa ou financeira. É somente uma autonomia administrativa e financeira, porque a indireta não tem autonomia política. Beleza? É somente autonomia administrativa e financeira, não tem autonomia política. Lembrando que a indireta, ela pode receber a nomenclatura
de entes ou pessoas descentralizados. Vamos colocar basicamente aqui, ó. Entes descentralizados. Descentralizados, porque eles saem do centro para receber algum tipo de competência. Por isso o termo entes descentralizados. Beleza? Professor, consegui entender essa montagem aí. Agora eu já sei quem é a administração pública no meu Brasil. É formado por 8 pessoas jurídicas, onde serão divididos por 2 grupos de 4. 4 da administração direta, 4 pessoas da administração indireta. Eu não posso confundir o medo com a fase, mas todos eles são detentores de autonomia. Professor, quem é que tem soberania? Soberania, pessoal, é quando eu junto todos os entes federados, União, Estado, DF, município, junto eles e formo a República Federativa do Brasil. Ela sim, ela é detentora de autonomia, beleza? Professor, o que mais que eu tenho que saber? Bora lá. Agora, a gente passa a estudar a administração pública propriamente dita. Começando aqui, ó, pela administração direta. Bora começar aqui pela administração direta. Vamos lá, ó. Bora trabalhar as informações referentes à administração direta. Vamos colocar aqui, ó. A administração direta. Beleza? Professor, o que seria essa tal administração direta? Também pode ser chamada de administração centralizada, também podendo ser chamada de administração centralizada, porque está no centro do poder. A gente já viu isso daqui. Certo? São os entes políticos, tá? São os entes federados. São os entes políticos. Ou simplesmente a banca chama de entes federados. Federados. É onde eu tenho aqui pessoas jurídicas de direito público interno. É onde eu tenho aqui, ó, pessoas jurídicas de direito público interno. Pessoas jurídicas, vai anotando que cai em prova, tá? Ó, de direito público. Beleza? É onde eu tenho aqui pessoas jurídicas de direito público. Professor, quem são aqui? Aí a gente lembra daqueles bizus, né? Ó, da União, Estado, DF, município. Qual bizu, professor? Qual bizu? Bizuzinho, olha isso, bizuzinho do medo. Já que a gente usou o medo na primeira vez, bora usar o outro bizu. Qual bizu, professor? Lembra do bizuzinho do mude. Lembra do bizuzinho do mude. Beleza? Quem é o mude, professor? Quem é o mude? Mude são os meus entes federados, ó. Mesma situação, administração direta, ó, municípios. Olha isso. Municípios, União, DF e Estado. Aqui é a minha administração direta, tá? Belezinha? Lembrando que elas possuem personalidade jurídica. Beleza? Tranquilo? Ela possui ou elas possuem. Quando eu falo elas, são as pessoas jurídicas, tá? Ó, possuem personalidade jurídica. Possuem personalidade
personalidade jurídica. Beleza? Tranquilo? São dotados de capacidade política, capacidade legislativa, faz lei, inova no ordenamento jurídico, tá? Também, ó, eu tenho que lembrar que são dotados de capacidade política. São dotados de capacidade política. Capacidade política. Beleza? Ó? São dotados de capacidade política. É aquela competência legislativa, é aquela competência normativa, capacidade que o Estado tem de criar normas, de inovar no ordenamento jurídico. Belezinha? Professor, o que mais que eu tenho que saber? Bora lá. Essas pessoas, elas podem se estruturar mediante órgãos públicos. Ó, podem se estruturar, em órgãos públicos. Em órgãos públicos. Por meio de desconcentração administrativa. Professor, o que é a desconcentração administrativa? Calma, calma, pequeno gafanhoto. Calma que futuramente a gente vai falar sobre isso, tá? Eu tô indo por partes com você. Direito administrativo, se você meteu os pés pelas mãos, é capaz de você perder questão. Não quero que isso aconteça com você aqui, tá? Tô aqui é para facilitar a sua vida mesmo. Beleza? Bora lá. Professor, entendi. Eu entendi que existem esses órgãos públicos. Mas o que são esses órgãos públicos? É o desempenho da atividade dos entes políticos que vai se dar através desses órgãos. Mas o que são órgãos públicos? A gente vai trabalhar agora a famosa teoria dos órgãos, tá? Vamos falar agora sobre os tais órgãos públicos. A gente vai falar agora. Opa! Apaguei sem querer. Agora vamos botar de novo. Simbora. O foco agora são nos tais órgãos públicos. Beleza? Ó, vamos lá. Foco é nos tais órgãos públicos. Professor, qual é o conceito de órgãos públicos? O que é o conceito de órgãos públicos? Aí tu vai guardar assim, ó. São centros de competência especializados, ó, do jeito que as bancas trazem. São centros de competência especializados. Competência especializados. Especializados. São centros de competência especializados. Professor, como que funciona a sua criação, a criação desses órgãos? A sua criação. Como é que funciona a sua criação? A sua criação é por meio de desconcentração. Tu coloca assim, ó, por desconcentração. É por meio de desconcentração. Aí o que tu lembra também? Que são estruturas que fazem parte de um todo. São estruturas que fazem parte de um todo. Vai guardando, ó. São estruturas
que fazem parte de um todo. Parte de um todo. Bora lá, ó. Eu sei que esse tema é um tema chato, eu sei que esse tema é um tema pesado, mas não quero que você durma, não. Vem comigo. O concurso público tá batendo aí na sua porta e você tem que estar bem, você tem que estar preparado. Vamos lá, ó. Olhe para cá. Além de tudo isso, eu tenho que entender que os órgãos públicos são feixes despersonalizados. Professor, como assim? O que isso quer dizer? Calma. Calma que eu te explico. Aqui os órgãos públicos não possuem personalidade jurídica. Anote aí. Os órgãos públicos aqui, ó. Não. Olha isso. Eles não possuem personalidade jurídica. Eles não possuem personalidade. Eles não possuem personalidade jurídica. Perfeito? Ó, eles não possuem aí personalidade jurídica. Por isso, via de regra, o órgão público não responde no âmbito judicial, tá? Porque não tem a capacidade de demandar em juízo. Tranquilo? Show, professor, entendi. O que mais que eu tenho que entender? Tu tem que entender? Aí eu vou trazer uma observação para você, tá? Aqui são os conceitos introdutórios, iniciais, referentes aos tais órgãos públicos. Conceitos introdutórios, conceitos iniciais referentes aos órgãos públicos, tá? Mas eu tenho uma observação. Os órgãos que estão na posição mais alta da hierarquia da administração, tipo os independentes autônomos, eles possuem capacidade postulatória. Então aqui eu vou trazer um bizu para você. Colocar aqui, ó. Importante. Importante. Pega o bizu, ó. Pega o bizu. Importante. Pega o bizu, pega o bizu. O que eu tenho que saber, professor? Os órgãos. O que é importante? Aqueles órgãos. Os órgãos das posições mais altas. Posições mais altas. Aqueles órgãos das posições mais altas da hierarquia da administração, tá? Possuem capacidade postulatória. Eles possuem capacidade postulatória. Ó, esses órgãos. Eles possuem capacidade postulatória. Beleza? Eles possuem aí uma capacidade postulatória. Beleza, professor, entendi. O que mais que eu tenho que saber? Que esse órgão, nessa situação, esses órgãos aqui, eles podem demandar aí na defesa de suas prerrogativas, tá? Mas lógico que a gente não tem como falar de órgãos sem trabalhar as suas classificações, as classificações dos órgãos públicos. E é aí que a gente começa a entender como é que funciona essa divisão, né? É aí que a gente começa a compreender como é que funciona a sua divisão. Vamos falar agora da classificação dos órgãos públicos. Vamos falar agora da classificação dos órgãos públicos. Beleza? Bora lá, ó. Trabalhar agora uma informação bem específica.
se refere à classificação dos órgãos públicos. Esses órgãos públicos, eles se dividem em algumas classificações, tipo posição hierárquica, estrutura do órgão, atribuições dos órgãos, tá? E isso daqui, pessoal, você tem que saber que uma classificação não exclui a outra. Aí eu vou colocar, ó. Vou colocar, uma classificação não exclui a outra. Uma classificação não exclui a outra. Uma classificação não exclui a outra. Certo? Então, guarde que uma classificação, ela não exclui a outra. Professor, entendi. Guardei o bizu. O que mais que eu tenho que saber? Bora lá. Quanto à sua posição hierárquica, o que eu tenho que saber? Bora lá. Vamos trabalhar aqui sobre esta tal posição hierárquica. Quanto à sua posição hierárquica. Os órgãos públicos classificados quanto à sua posição hierárquica, eu vou pensar em 3 independentes, na verdade em 4, né? Independentes, autônomos, superiores e subalternos. Eu tenho os órgãos independentes, os autônomos, os superiores e os subalternos. Eu tenho os órgãos chamados de independentes. Eu tenho os órgãos chamados de autônomos. Eu tenho aqueles chamados de superiores. E eu tenho aqueles chamados de subalternos. Beleza? Independentes, autônomos, superiores e subalternos. Os independentes estão no topo da hierarquia. Estão no topo da hierarquia. Beleza? Não depende de ninguém e tem alta capacidade de poder de comando. Não dependem de ninguém. Não dependem de ninguém e tem uma alta capacidade de poder de comando. Tem aí, ó, uma alta capacidade de poder de comando. De poder de comando. Beleza? Professor, o que mais que eu tenho que saber? Bora lá. A gente tem os autônomos. Tem alta capacidade de poder de comando, mas ainda se sujeitam aos órgãos independentes. Tem uma alta capacidade do poder de comando, poder de comando, beleza? Tem uma alta capacidade de poder de comando, mas estão sujeitos aos órgãos independentes. Estão sujeitos aos independentes. Beleza? Estão sujeitos aos independentes. Professor, os superiores, eles perdem ali para os autônomos e independentes, né? Eles estão sujeitos aos autônomos e independentes, tá? E estão acima dos órgãos subalternos. Professor, e quem são os subalternos? A base da pirâmide hierárquica.
Exemplo disso são os gabinetes, né? Ó, a base da pirâmide hierárquica. Da pirâmide hierárquica. É basicamente a administração dizendo, a doutrina dizendo, que eles não mandam em ninguém. Deu para entender? Eles se sujeitam a todos os outros órgãos da classificação. Belezinha? Aqui é quanto à sua posição hierárquica. Show? Aqui é quanto à sua posição hierárquica. Perfeito, professor. O que mais que eu tenho que saber? Quanto à estrutura do órgão. Quanto à estrutura do órgão. Estrutura do órgão. O que é que eu tenho que saber, professor? Em relação à estrutura do órgão. Presta atenção. Aqui eu tenho uma divisão em órgãos simples e órgãos compostos. Aqui eu tenho a divisão em órgãos simples e órgãos compostos. Certo? Órgão simples. Só tem ele na estrutura, normalmente são órgãos subalternos. Simples, só tem eles na estrutura. Só tem eles na estrutura, por isso simples. Na estrutura, por isso simples. E os órgãos compostos, tá? A gente tem a multiplicidade de órgãos. Múltiplos órgãos. A banca pode trazer multiplicidade de órgãos, a banca pode trazer múltiplos órgãos, a banca pode trazer variados órgãos, tá? Beleza? E claro, as atribuições dos órgãos, tá? Eu tenho também essa classificação quanto à sua atribuição, beleza? Olha a terceira classificação aqui que também cai bastante em prova, ó. A atribuição do órgão. A atribuição do órgão. Presta atenção. Aqui nós temos os chamados órgãos. Presta atenção. Singulares ou impessoais. Singulares, que a banca pode chamar também de impessoais. Impessoais, beleza? Ou a banca pode chamar de complexos ou colegiados. Complexos ou colegiados. Ou colegiados. Beleza? Aí aqui, nos órgãos singulares ou impessoais, não, pessoal, unipessoais, pelo amor de Deus. É unipessoais, de único. Unipessoais. Professor, aqui nos singulares ou unipessoais, o que a gente tem? A gente tem um agente decidindo, um agente praticando o ato. A gente tem aqui, ó, um agente decidindo, praticando o ato. Certo? E temos também uma pluralidade de agentes, tá? Decidindo aí no complexos e colegiados. É tipo aquela mesa de decisões, né?
É um colegiado, uma pluralidade de agentes decidindo. Uma pluralidade de agentes decidindo. De agentes decidindo. Decidindo. Beleza? E aí a gente finaliza as classificações dos órgãos públicos. Belezinha? Tranquilaço? Você tá vendo como é fácil, pessoal? Você tá vendo como é simples? A minha missão sempre vai ser essa, simplificar o direito administrativo para você, tá? Eu não quero tornar ninguém especialista em direito administrativo, quero tornar você especialista em acertar a questão na sua prova. É como eu falei, direito administrativo é aquela situação onde eu tenho que ir fazendo o link da matéria. Eu tenho que pegar ali a introdução, depois eu estudar princípios, depois estudar princípios, pegar a organização administrativa. Aí a gente vai na próxima aula já trabalhar as situações voltadas para descentralização, concentração, desconcentração, falar da administração indireta antes de falar de descentralização e desconcentração, né? Falar de cada pessoa da minha administração indireta e assim a gente vai montando a base do direito administrativo. Depois a gente passa para atos, poderes, licitações e contratos, improbidade administrativa, processo administrativo, serviços públicos. Vocês vão ver que o direito administrativo nunca mais vai ser o calo no seu sapato, certo? A gente vai conseguir acertar qualquer tipo de questão na sua prova envolvendo o tema de direito administrativo. Perfeito? Então, ó, espero que vocês tenham entendido alguma coisa, tá? Vai deixando o like aí, beleza? Eu sempre gosto de trabalhar esses esqueminhas e montando esses esquemas aqui com você. Eu vou até voltar para você ir tirando o print. Tira o print dessa tela aí. Vou te dar 3 segundinhos a partir de agora. 3, 2, 1, printou, printou. Se não printou, printa depois. Tira aí o print dessa telinha aí, ó. Tira o print dessa telinha aí. 3 segundinhos a partir de agora. 3, 2, 1, printou, printou. Se não printou, printa. Depois, tira o print dessa telinha aí. Falando da administração direta. Tira o print. 3 segundinhos a partir de agora. 3, 2, 1, printou, printou. Se não printou, printa. Depois. E aqui foi o iniciozinho da nossa aula. Tira o print, tira o print. 3 segundinhos a partir de agora. 3, 2, 1, printou, printou. Se não printou, printa depois. Bom, pessoal, aqui eu sempre gosto de trabalhar essas informações contigo, tá? Essa informação para facilitar a sua vida. Eu sempre gosto de utilizar esses mapinhas mentais para você ir guardando a informação na mente, fazer uma revisão um pouco mais rápido, tá? Às vezes é até melhor e menos cansativo do que você pegar um material denso, tá? Para começar a estudar. Então, meu foco sempre vai ser esse, facilitar a sua vida, simplificar a sua vida. Se fosse para dificultar, eu nem vinha, tá? Eu espero que você tenha gostado, espero que eu tenha ajudado você em alguma coisa, tá? Se você não me segue aí nas redes sociais, segue lá, @professor Gabriel Santos, tá? Segue o Que Concurso nas suas redes sociais também. A gente tem várias e várias lives como essa gratuita. Hoje, o dia inteiro vai ser de lives ainda, tá? Você não pode perder, beleza? Tranquilo? Então, não pare nunca, não desiste nunca. Que Deus abençoe a sua vida. Até a nossa próxima aula. Valeu e tchau, tchau.